Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Você está alegre com Jesus? Você veio adorar o nome do Senhor nessa noite? Aleluia, Ele está presente aqui nessa noite. Projeta por favor, filho, 2 Crônicas, capítulo de número 29. Eu queria ler 2 versículos. Vamos ler 3 versículos, 1, 2 e 3, para a nossa meditação. A Deus seja tributada honra e glória. E nós queremos louvar a Deus por essa rica oportunidade. Uma alegria, uma honra muito grande estar em casa, entre amigos, entre famílias. E eu estou diante de príncipes de Deus, que eu tenho muita honra e alegria de estar. Pessoas que são referência para a nossa vida, desde quando pisamos a primeira vez nessa casa em 2005. Servimos ao Senhor nesse lugar já há 21 anos. E para estar aqui é uma honra muito grande. Vamos ler. Assim, na medida que a gente for pregando, os irmãos me conhecem, não demoro muito, nós ainda vamos cear. Quem ceou pela manhã, vai cear de novo agora, e a dança vai ser dobrada para a glória de Deus, amém? Na medida que a gente for pregando, a gente vai citando alguns amigos que a gente tem como referência, para você entender que a honra e a glória pertence a Jesus de Nazaré. Enquanto eu prego, você diga glória a Deus. Enquanto eu prego, você celebre ao Senhor, porque estamos numa festa, estamos no mandamento da igreja, que é a Santa Ceia do Senhor. Estamos aqui em memória do Senhor Jesus, e estamos aqui porque Ele morreu naquela cruz. Se Ele não tivesse morrido, nós não estaríamos aqui nessa noite. E quando eu pedi uma confirmação a Deus por essa palavra, o Jô falou comigo aqui: olha quem chegou aqui, Rodrigo. E o Senhor falou comigo: então eu confirmo a palavra que você vai pregar nessa noite, porque eu quero pregar nessa noite aquilo que estava parado, irmã Maristela, precisa voltar a funcionar. Aleluia. 3 pessoas levantou a mão para receber. Aquilo que estava estacionado vai voltar a andar. Aleluia. A porta que estava fechada vai se abrir. O altar que estava apagado vai se acender. A luz que estava apagada voltará a brilhar. Alguém está comigo? Me ajude na comunhão, levantando uma das mãos e dizendo glória ao nome de Jesus. E tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou num período de 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Bia. Ela era filha de Zacarias, ou seja, seu avô era Zacarias. Só que vai dar um recado para nós: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto seu pai Davi lhe concedera. Algumas traduções vai dizer seu predecessor. Verso 3 a gente finaliza e você se assenta. Verso 3: e ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Posso dar uma notícia para quem está ligado aqui? As portas estão se abrindo hoje. Pode ser que tu pegue a de emprego, a da casa, mas a porta que Deus me profetiza hoje para abrir é as portas da adoração à casa do Todo-Poderoso. Você se assente dando glória ao nome de Jesus. Aleluia. Queridos, não quero demorar muito, mas eu quero profetizar que nesta noite aquilo que estacionou voltará a caminhar. Porque quando Ezequias assume o trono, assume o reinado, ele logo de início vai dizer: o culto está parado, o culto está estacionado, porque quem veio antes de mim finalizou com o culto. O negócio, irmão, começou daqui para lá. O que fizeram? Primeiro, apagaram o altar, desativaram o altar, tiraram o sacrifício. Depois, apagaram as luzes. E por fim, fecharam a porta. Ninguém sai da noite para o dia. Primeiro, abandona o altar. Depois, a luz não brilha mais. E terceiro, para fechar o caixão, fecha a porta. Mas como profeta de Deus, eu vim nessa noite profetizar: a porta já foi aberta. E quando a porta se abre, o segundo passo, alguém levanta a mão para receber, é acender a luz.
Jesus. Aleluia. O terceiro passo é voltar para o altar. Eu estou pregando aqui, o Espírito já me libera uma palavra. Quem entrou pelas portas já está vendo a luz brilhando, e no final do culto você vai estar nesse altar de joelho, adorando ao nome do Senhor Jesus. Pega isso. A Bíblia diz que o principal autor dessa história é Ezequias. Eu preciso te explicar quem é esse que Deus chamou para poder reinar. A Bíblia vai dizer que ele era filho de Abia e essa filha de Zacarias, mas na história vai dizer, pastor Cristiano, que ele era filho de Acais. O seu pai que o colocou no mundo, o seu pai biológico era Acais, mas Acais não era alguém que agradava a Deus. Acais não era alguém que fazia o que era reto. Aí Ezequias vai olhar e vai dizer: já que dentro da minha casa eu não tenho uma referência, eu vou olhar para Davi, alguém que reinou e Deus foi com ele, alguém que reinou e a mão do Senhor fez. Sabe o que Deus te trouxe aqui para dizer? Quem escolhe suas referências é você. Quem escolhe suas referências é você. Alguém levantou a mão, vou continuar. Você não pode mudar o passado, mas o futuro está nas tuas mãos. Escolha fazer o que é. Aleluia. Ninguém se mantém muito tempo numa autoridade se não fizer o que é reto aos olhos do Senhor. Ninguém se mantém muito tempo de pé se não fizer o que é reto aos olhos do Senhor. Ah, porque ele está até hoje na presença, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ah, porque até hoje está no círculo de oração, fez o que era reto. Quantos vão agradar Jesus a partir de hoje? Quantos veio aqui para agradar ao nome de Jesus? Tratando-se da família de Acais, eu vou entrar num terreno um pouco diferente nessa noite. Tratando-se da família de Ezequias, ele vai ver o seu pai, alguém que não adora a Deus, alguém que estende e faz sacrifício dos próprios filhos, e entrega a deuses pagãos. Alguém que cresce numa casa, vendo a mãe orar e vendo o pai indo para a tendinha. Alguém que cresce numa casa, vendo a mãe ir para a oração e o pai perdido aí fora. E a sociedade vai dizer: vai ser igual ao pai, porque ninguém profetiza que será de oração igual a mãe. Mas eu vim com um decreto de Deus aqui nessa noite dizer: toda maldição foi quebrada hoje. Toda maldição vai ser quebrada hoje na tua casa, porque assim te diz o Senhor. Quem escolhe a referência é você. Uns escolheram a Anitta para ser sua diva, você escolheu Jesus de Nazaré para ser teu Senhor. Oh glória! Quem é que veio por causa dele? Você não tem muita gente crente na tua casa, mas eu posso profetizar de olho aberto: tu e tua casa servirão ao... Oh aleluia! Você e sua casa servirão ao Senhor. Ah, mas estamos na Santa Ceia. Sim, estamos num culto de comunhão, num culto de celebração, no culto de festa em que Jesus morreu para que você tenha vida. E a palavra para você hoje é essa: a tua casa vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Nasceu para dar errado, mas o céu fez dar certo. Nasceu para morrer, mas o céu falou: vai viver. Hoje de manhã desceu às águas 2 moços que era viciado em drogas. A sociedade falou: será mais 2 que vai morrer. Aí o céu chegou e falou: não. Eu vejo mão levantada, porque tem decreto de Deus para tua casa, para cair por terra hoje toda maldição contra a sua família. Ezequias viu os irmãos sendo sacrificados. Ele naturalmente seria o próximo, mas o céu falou: quem eu escolhi para sentar numa cadeira de autoridade não morre facilmente. Eu vim pregar para alguém que era para ter morrido no parto. Eu vim pregar para alguém que era para ter morrido naquele acidente. Eu vim pregar para alguém que era para ter morrido em cima daquela mesa de cirurgia. Mas o Senhor olhou para você e disse: vai viver, vai viver, vai viver, vai viver. Deixa eu ver quem é fruto de livramento aqui. Levanta a mão que eu tenho uma palavra profética. Como meu pastor Yancy costuma falar, quem aqui pode crer no peso dessa profecia? A palavra para a tua vida é: era para ter morrido, mas eu decidi lhe dar vida, porque tem algo lhe esperando.
Posso dizer para alguém que está aqui hoje, a tua vida social normal não vai dar muito certo enquanto houver pendências espirituais. Você pode estar muito bem socialmente, financeiramente, mas se o espiritual estiver parado, Deus te trouxe aqui para te dizer: vou começar a movimentar a tua vida, vou começar a avançar a tua vida, porque Ezequias sentou na cadeira, debaixo da mão dele ninguém mais fazia nada, porque ele era o rei de Israel. Ele se preocupou: eu não posso reinar sem antes adorar o nome do meu Deus. Alguém aqui está entendendo isso? Eu não posso dar ordens, sendo que a casa de Deus está parada. E aqui eu começo a pregar. Ezequias assume nesse cenário: casa fechada, luz apagada, altar desativado, e os ministros nas praças. Eu imagino todo mundo, levitas, pessoas com talentos, parados, porque a casa está fechada, parados, porque não tem culto ao Senhor. Mas hoje vai mudar essa história. Quem estava por aí vai voltar, quem estava parado vai tirar o tamborim da bolsa. Eu vim pregar para alguém que tem talento, que tem chamada, que tem vocação de Deus. Deus não te chamou para ficar parado. Eu estou sentindo graça para pregar. Eu estou sentindo graça e autoridade do Espírito para liberar para alguém aqui. A porta começou a ser aberta, assim como Neemias reparou as portas do Senhor. Deus te chama hoje para te dizer: abre a porta e repara, abre a porta e repara, abre a porta e repara. Ah, mas tem Sanbalate e Tobias, eles não estão nem aí para o que você quer fazer, só querem te parar. Mas o céu está te dizendo: numa mão você trabalha e na outra segura a espada. Quem trouxe? Quem trouxe? Quem trouxe? Uramacalamashandaraia. Eu vim pregar para alguém que vai passar de ser copeiro e agora vai ser trabalhador de espada. Eu vim pregar para alguém que Deus não te chamou para ficar servindo somente vinho para rei. Deus te chamou para reparar portas. É na porta que Jesus dá vida para o filho da viúva. É na porta que Jesus muda o teu ambiente. É na porta que Jesus te espera. É na porta que tem milagre para a tua casa. Deus está te dizendo: vou te encontrar na porta hoje. Vou te encontrar na porta hoje. Vou te encontrar na porta do milagre hoje. Aleluia. Ezequias poderia ser igual a gente, né? Porque crente não bebe, não fuma e não cheira, mas quando come desconta. Eu nunca vi falar que sobra bolo em festa de crente, porque os crentes comem o bolo e até o tabuleiro some da festa, porque não sobra nada, porque Deus nos chamou para se alimentar bem. Quem gosta de comer bem aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Ezequias poderia ir comemorar na melhor churrascaria da época, mas ele falou assim: como comemorar se o altar está fechado, desativado? Como comemorar se tem gente com talento pelas praças, parado, esperando alguém adorar o Senhor? Deus te trouxe aqui para te dizer: vai ter festa na tua casa, vai ter churrasco na tua casa, vai ter festa na tua família, mas antes repara o que precisa ser reparado. Aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui. Alguém que nasceu para morrer e o céu fez dar certo. Alguém que escolheu uma referência. Sabe o interessante disso tudo aqui? Quando você é inteligente na escolha da sua referência, você se torna referência para alguém. Quando você escolhe, eu tive uma escolha que eu começo a citar alguns irmãos. Quando eu vim para cá aceitar Jesus, quem estava aqui na época eram os coroinha que Jesus já levou. Pastor Pedro, Jesus ainda não levou. Pastor Adão, graças a Deus. Pastor Cristiano, quando estávamos aqui na ceia, pastor Cristiano pregava e a gente saía daqui voando, assim como ele pregou terça-feira agora. Deus te guarde, meu pastor. E antes era só um garoto, era menino e cresceu e estava na presença. Sabe o que é isso? Antes de você chegar, alguém veio antes de você, preparando o caminho. Deus está te dizendo aqui para fazer uma coisa: escolha as suas referências. Não tem um ditado aí: me diga com quem tu andas? Não é o ditado popular que diz aí: se você está perto de quem quer o céu, a tendência é você querer o céu. Se você anda com alguém de oração, a tendência é você orar. Se você anda com alguém que quer a Bíblia, você vai querer a Bíblia também. Então nessa noite, escolha a tua referência. E o primeiro passo, abra a porta. Segundo, acenda a luz.
Eu vim pregar para alguém aqui que não vai ter mais medo de vulto na tua casa, não vai ter medo de levantar de madrugada, porque Deus acende uma luz profética dentro da tua casa. Você é luz naquela casa, e assim te diz o Senhor: quem acende a luz acha o que estava perdido. Eu vim pregar para alguém que vai achar aquilo que ficou pelo meio do caminho. O que acontece? Abrir a porta e tiveram que acender a luz. Aí você me pergunta: foram direto para o altar? Aí Deus pega os levitas e manda limpar a casa. Aqui vai apertar um pouquinho, mas o glória precisa sair para não pensarem que é com você. A casa precisou ser limpa antes de começar uma adoração. Quantos dias levou? 17 ou 15 dias, se não me falha a memória, para deixar a casa limpa. Se tu não der glória, eu vou aí. A casa foi limpa, e onde é que colocava a sujeira? Na frente do templo, para que quem passasse, olhasse e visse: a casa está limpa, então vamos entrar para orar. A casa está limpa, vamos entrar para orar. Não tenha vergonha do que Deus faz na tua vida. Ele te limpou, você entrou aqui, tu não era nada, mas Jesus te transformou. Você estava às margens da sociedade, mas Ele te limpou e está falando para a sociedade: eu fiz uma obra na vida dele, na vida dela. Então hoje a tua casa está limpa. Eu vou puxar a sardinha um pouquinho para as moças. No quesito de limpeza, está na mão delas. Só quem sabe limpar uma casa é elas. Pode ser que tenha algum homem aqui que tenha esse talento. Não foi eu que recebi esse talento. Eu mantenho limpo, mas do jeito que mulher limpa, só Jesus deu esse dom para elas. Porque para deixar uma casa cheirosa, não é só passar pano, não é só varrer, tem que arredar o fogão, tem que puxar a geladeira e varrer atrás, tem que arear a panela. Tem varou aqui na época que areava as panelas? Hoje não existe mais, foi cancelado isso, né? Antigamente a gente areava a panela. Pega isso aqui para a tua vida. A casa precisa ser limpa, mas não é de qualquer jeito. Tira aquilo que está impedindo, para Deus começar coisa nova na tua casa. Ei, eu vim profetizar limpeza para a tua casa hoje. Eu vim profetizar, porque o que Deus tem para fazer na tua casa é tão grande, que não pode ter espaços ocupados com sujeira. Teve uma vez que a minha esposa ficou um mês na Paraíba. No terceiro dia parecia que eu ia morrer de saudade, porque eu sou muito apaixonado, né? E também com saudade da comida também. Aí o vizinho lá que tinha um restaurante falou assim: Jéssica, esse menino veio aqui uns 30 dias almoçar. E eu tinha falado para ela que estava comendo em casa. Fui envergonhado. Comi muito salgado. A casa, ela chegou, gente, a casa estava arrumadinha. Mas ela começou a fazer uma faxina. Parecia que a casa estava podre. Porque você passa pano por fora e varre. Mas só Jesus conhece o que está atrás do sofá. Só Jesus sabe o que está atrás do fogão cheio de gordura. Aleluia, eu estou sentindo graça para pregar para alguém aqui. A limpeza vai começar de dentro para fora. O que Deus vai fazer vai começar aqui dentro, para refletir lá fora. Eu vejo mão levantada para receber isso aqui, e eu já começo a caminhar com essa mensagem para o final. Primeiro passo, você abriu a porta. Segundo, acende a luz e começa a arrumar a casa. Lucas capítulo 5 vai dizer: qual é a mulher que não perde uma dracma, busca diligentemente até achar. Cadê a dracma que você perdeu? Vai achar ela hoje. A dracma da adoração, a dracma da comunhão. Deus te trouxe aqui para te encontrar no lugar que Ele te deixou, e tu não deveria ter saído. Me ajude na comunhão nessa noite. E para finalizar, quem está comigo, diga glória a Deus. Ei, não é normal você ver uma casa aberta, cheio de lixo fora. Aí Ezequias vai dizer assim: agora traz os levitas. A casa está limpa, agora atrás. Quem toca, quem canta, quem prega, quem trabalha, precisa voltar, porque a casa foi limpa. Eu já começo a pregar para alguém aqui, que depois que abre a porta e acende a luz, você lembra daquele versículo? Antes que a lâmpada de Deus se apague, Deus levanta Samuel. Deus precisa de alguém para manter a luz acesa. Deus precisa de alguém para manter a casa ocupada. Eu vim pregar para alguém que a tua casa não vai ficar vazia
profecia, porque assim te diz o Senhor: tem um Espírito da verdade que emina, calamancha, que mora na tua casa. Eu vim profetizar que vai cessar a guerra na tua casa, vai parar de queimar eletrodoméstico na tua casa, porque hoje tu sai daqui com a presença daquele que faz. Eu não sei se eu já contei esse testemunho aqui, mas é rapidinho. Quando a casa está ocupada, o inimigo não entra. E eu vim profetizar que na tua casa Satanás não vai encontrar espaço. Na tua vida o inimigo não vai encontrar espaço. Porque o que Deus quer fazer aqui hoje é renovar a tua aliança. O que Deus quer fazer aqui hoje é ativar de novo a tua vida profética. E a Bíblia vai dizer que naquele tempo Ezequias levantou todo mundo para levantar um culto ao Senhor. E eu quero profetizar já para quem tem mão para levantar aqui hoje: vai voltar a adorar, vai voltar a pregar, vai voltar a cantar, porque a glória da última casa, ela é maior. Quando criança, lá na comunidade dos prazeres, os irmãos aqui sabem que eu perdi a minha mãe muito novinho. Minha mãe, quando morreu, eu tinha 11 anos de idade. Ela morreu com 44, com cirrose, barriga d'água. Morreu de tanto tomar cachaça. E ali, toda vez que ela passava mal, achávamos que ela estava passando mal, mas ela era tomada de uma possessão maligna. E a gente, criança, antigamente os mais velhos mandavam dar chaveiro, mandavam ela segurar o chaveiro para ver se melhorava, mas não melhorava, ela estava totalmente endemoniada. Só que morava perto da gente um pastor da Barão de Petrópolis, tio Daniel, morava pertinho. Toda vez que ela passava mal, a gente ia na casa do pastor tio Daniel, e ele vinha e falava: oi, dona Fátima. O demônio não se aguentava no mesmo ambiente que aquele santo homem de Deus, e ela era liberta na mesma hora, porque quando tem presença, a casa só tem espaço para um: é Jesus de Nazaré. Eu vejo mão levantada. Na tua casa, só quem vai reinar é a presença de Deus. Leve a presença para a tua casa. Leve Jesus para a tua casa. Não esqueça Jesus no templo, leve ele para casa. Não esqueça a palavra no templo, leve ela para casa. Não venha somente aqui e saia do mesmo jeito. Leva a presença para... Ei, alguém entrou aqui hoje e não vai voltar da mesma forma, porque é noite de Santa Ceia, é noite de palavra, é noite de transformação. Só que a igreja tem culto, e tio Daniel não é nenhum desocupado para estar todo dia em casa. E o diabo sabia: hoje Daniel não está em casa, eu vou pegar ela hoje. Aí vai a gente lá correndo na casa do tio Daniel. Era terça-feira, dia de culto na Barão de Petrópolis. Tio Daniel não estava em casa. E agora, quem vai orar por nossa mãe? Mãe Hilda, irmã Hilda, ia muito lá em casa orar. Irmã Marlúcia, pessoal de Gomes Lopes, ia muito lá em casa orar. Se eu aceitasse Jesus naquela época, eu não teria passado metade que eu passei nesse mundo fora. Mas Jesus tem um propósito para cada um de nós, e vai resgatar a tua casa a qualquer hora dessa. Ele não estava em casa, e aqui eu quero ilustrar essa parte da luz acesa. Lá na comunidade, os irmãos sabem que tem becos. Quem descia o beco, nosso banheiro era do lado de fora. A nossa casa era tão grande, irmão, se eu entrasse correndo, eu caía pela janela. Teve um dia que eu estava dormindo, dormia de valete. Eu para lá, o William para cá, a Teteia para lá, minha mãe para cá. Eu fui coçar minha perna, cocei a do William achando que era minha. Era um birimbolo só. Banheiro do lado de fora, irmã Maristela, lá no beco da Abigail. Você conhece a Abigail chupa-bife? A Abigail não tinha dente. Dava vontade de ir no banheiro de madrugada, não tinha anjo que fazia a gente no banheiro. Segurava a noite todinha para não ir no banheiro, porque era mal assombrado o beco. Tinha um portão de madeira no final do beco, que ele tinha umas correntes imensas com cadeado. O vento batia que uivava. A gente escutava o portão bater, bam. Quando a gente olhava, trancado. A gente nem crente era, fazia: o sangue de Jesus tem poder. Meu irmão, e a hora que dava vontade de ir no banheiro de madrugada, a casa não tinha presença. A casa que não tem Jesus tem pânico. A casa, quando está vazia, não tem presença, tem medo. O Rodrigo está rindo, mas o beco dele também era feinha a beça que ele morava.
Rodrigo morava no beco da Buiú ali do Roger. O bequinho feio era o do Rodrigo. Ele conhecia o nosso beco. Pastor Daniel não estava em casa. Olha como é que a necessidade faz. O pouquinho de conhecimento muda toda uma história. O meu irmão não conhecia Jesus. Ele foi lá e botou o rádio na oração do Davi Miranda. Quem lembra? Aquela oração que ele fazia. Oh, oração abençoada. Ele falava em línguas e orava. Aí meu irmão estava lá, minha mãe passando mal, endemoniada. Meu irmão botou na oração do Davi Miranda, sentado no sofá. Quem descia a escada e parava na porta, a luz do banheiro refletia na geladeira. Então qualquer ser que parava na porta, refletia a sombra na geladeira. E o meu irmão escuta alguém descer na escada. Pode ser o vizinho de baixo. E aquele negócio descia a escada como se estivesse de chinelo. E parava na porta lá de casa. E refletiu na geladeira um ser, corcunda, com as unhas até o chão, o rosto de cavalo e babava, as costas peludas. Toda vez que ele tentava entrar lá em casa, Davi Miranda orava em línguas estranhas e ele não conseguia entrar. Teve uma hora que ele não suportou a oração, deu um pulo e foi embora. Minha mãe levantou na hora e foi fazer a janta, liberta para a glória de Deus. Levanta a mão que eu tenho uma palavra para alguém aqui. A tua casa é alvo da presença de Deus. A luz está acendendo hoje na tua casa. Só quem está comigo nessa palavra e me escuta mais 5 minutinhos, se coloque de pé, que eu quero entregar essa revelação contigo de pé nessa noite, com louvor, fazendo uma adoração aqui, por gentileza. Hoje eles estão trabalhando mesmo. Pega isso, depois que você abrir a porta, acender a luz, corra para o altar. O altar é o lugar da onde você nunca deveria ter saído. O altar é o lugar do encontro. Quem está em cima desce, e quem está embaixo sobe para receber e adorar o nome de Jesus. Eu vim pregar para alguém que o altar está sendo limpo hoje. Aquele que tem a mão, aleluia, misteriosa, está passando no altar e tirando a cinza, sacrifício passado. Deus está te dizendo: coloca algo novo hoje, entrega algo novo hoje, entrega uma adoração nova hoje. Coloca para mim 2 Crônicas 29, último versículo 36. Você vai receber essa palavra. Versículo 36. O altar está sendo limpo. Quem trouxe adoração essa noite? Eu estou sentindo uma ativação de Deus aqui hoje. Quem cantava vai voltar a cantar. O culto está aberto, a adoração foi estabelecida. E Ezequias vai dizer: todo o povo está alegre. O povo está alegre por causa daquilo que Deus tinha feito pelo povo. Tão apressadamente. Ei, Jesus tem pressa para continuar a obra na tua vida. Ei, eu estou sentindo graça nessa noite. Tem gente que está recebendo uma autoridade hoje. Mas irmã de oração, me ajude na comunhão nessa noite. Me ajude intercedendo. Estamos em guerra, estamos em batalha. Me ajude intercedendo. Hoje o altar precisa acender. Tu não vai morrer igual Acais. Você é Ezequias. Tu não vai morrer com a porta fechada, a casa se abriu. Tu não vai morrer apagado. Deus acende teu ministério de novo hoje. Deus fez com muita pressa. Eu imagino a igreja de pé, depois de muito tempo sem culto. Oh, pastor Leonardo, Ezequias começa a ler a palavra. Quem estava fora voltou. Quem estava fora voltou. Quem estava apagado acendeu. Aleluia. A lâmpada de Deus está se acendendo hoje aqui. Adora Jesus.
que o meu Deus. Não há nada. O devocional vai voltar. Nada melhor. Não há nada. Nada melhor. Não há nada. Há uma unção de Deus aqui. Eu preciso orar por você muito rápido. Dá tempo, pastor, de orar rapidinho. Diz a Bíblia Sagrada que a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se alguém na tua casa virou as costas para Deus, não vai ser você que vai seguir nesse rumo. Se alguém fechou a porta, Deus te chamou para abrir. Se alguém desligou a luz, Deus te chamou para acender. Se alguém abandonou o altar, Deus te chamou para voltar para eles. O altar te protege, o altar te guarda, o altar te fortalece, o altar te ebrinarashuramanda, e a chama arderá continuamente. O que chama a atenção de Moisés não é a sarça pegar fogo. O que chama a atenção de Moisés não é aquela árvore pegar fogo, porque era normal no Monte Sinai. Diz a Bíblia Sagrada que ele olhou segunda, ela pegou fogo. Ele olhou na terça, ela estava pegando fogo. Ele olhou na quarta, ela estava pegando fogo. Você está recebendo isso? O que Deus vai fazer na tua vida aqui hoje vai permanecer. Eu preciso orar por alguém. Cadê você que vem aqui na frente? É rapidinho, gente, porque a gente vai tomar ceia. Eu tenho 3 minutos. Eu vou orar pela tua vida espiritual, porque a tua vida financeira vai avançar, mas você precisa resolver isso na tua vida espiritual. Alguém nessa noite que precisa abrir a porta, acender a luz, voltar para o altar. Já tem voluntários vindo e ligado com Deus. Eu te convido a sair do teu lugar rápido e vem buscar o teu. Adora o Senhor, porque tem gente hoje aqui recebendo restauração. Não há nada. Por tua força tu não consegue. Não há nada. Mas o Senhor te fortalece hoje. Melhor, não há nada. Nada melhor que o meu. Não há nada. Você vai tomar ceia ligado hoje. Não há nada. Vai voltar a florescer. Não há nada. Olha as portas se abrindo. Olha que mistério. Tu abre a porta para Jesus, Ele abre as portas da vida para você. Tu abre as portas para Jesus, Ele abre grandes portas para você. Amém. Deus está abrindo porta para o Rodrigo. Amém. Deus está abrindo porta para a tia Cátia, para a Thalita. Enquanto a Thalita vinha, eu via portas se abrindo. Às quinta-feira, Drica, portas serão abertas. Às quinta-feira, ministérios serão restaurados. E agora eu oro pela tua vida. Mais alguém precisa nessa noite restabelecer uma comunhão? Mais alguém precisa nessa noite escolher uma referência? Mais alguém nessa noite é fruto de livramento? Vem aqui que eu quero orar por você. Fecha teus olhos, porque a gente vai ceiar nessa noite. E quando tu tocar nesse pão e nesse vinho, Deus vai te renovar na hora. Vamos orar para cá. Tem mais gente vindo, gente? Há uma atmosfera de milagre aqui. Há uma atmosfera diferente aqui. E essa atmosfera vai permanecer amanhã no círculo de oração. Oh, como Deus tem feito coisa grande de manhã aqui segunda-feira. Ah,
assim me diz o Senhor, Deus tem uma vitória para a tua vida. Segunda-feira de manhã nessa casa. O Eliseu voltou segunda, a família dele voltou. Deus está curando segunda. Se fosse você, levasse a chama do Espírito. Está em casa amanhã? Vem orar com essas mulheres de oração. Senhor, eu quero abençoar os teus filhos, que através da tua palavra se quebrantaram ao teu altar. Eu abençoo a vida espiritual, eu abençoo a casa, eu abençoo os negócios, eu abençoo, Pai querido, que eles venham sair daqui hoje com o altar aceso, com a lâmpada brilhando e com as portas da tua adoração aberta. Eu profetizo toda quebra de maldição, Senhor. Declaro falido todo projeto do inferno. Declaro quebrado agora, Senhor, toda palavra ao contrária. Eis que faço nova todas as coisas. Permite eleve ao saio, comente revaciar. Coisas novas estão chegando. A casa está aberta. O altar está queimando, está pegando fogo. E a glória da última casa será maior, será maior, e não tocarás somente bateria, voltarás a exercer o ministério. Levará-te como na cara sé. Receba agora uma autoridade. Agora a vergonha em glória traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer. Traz a vida. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a sua entrada e a sua saída. E declaro vitória, portas abertas e uma comunhão com o Todo-Poderoso, no nome de Jesus. Pode fazer.